Enquanto você se localiza aí, quero externar meus louvores, minha gratidão a Deus por esta tarde poder estar juntamente com os irmãos adorando ao Senhor. Quero aqui justificar a ausência do nosso pastor presidente, ele que estaria ministrando, por ele foi atender uma família enlutada, foi o culto fúnebre do pai da irmã Fernanda. Depois da pregação nós vamos estar orando por esta família e por isso que ele está aqui e ele me incumbiu do compromisso e a responsabilidade de estar ministrando a palavra do Senhor nesta tarde. Livro dos Juízes, capítulo 6, verso 1 e alguns versos a seguir, diz assim: E os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos, e a mão de Midian prevaleceu contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, e cavernas e fortalezas. E assim, quando Israel semeava, os midianitas subiam, e os amalequitas e os filhos do Oriente, até eles subiam contra eles, e se acampavam contra eles, e destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam sustento para Israel, nem bois, nem ovelha, nem jumento. Pois eles subiam com seus gados em suas tendas, e vinham como locusta em multidão. Pois tanto eles quanto os seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruí-la. E Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito, eu vos tirei da casa da servidão, eu vos libertei das mãos dos egípcios e da mão de todos os povos que vos oprimiam, e expulsei diante de vós e vos dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vós, porém, não obedeceste a minha voz. E veio ali um anjo do Senhor, e se assentou debaixo de um carvalho que fica em Ofra, que pertencia a Joás, o abisreíta, e seu filho Gideão malhava trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, homem valente e poderoso. E Gideão lhe disse: Ó Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isto nos sobreveio? Onde estão todos os milagres quais nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e tu salvarás Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu. Assentai, por gentileza. Fique à vontade. A única coisa que não atrapalha pregador é glória a Deus e aleluia. Tem alguém pentecostal aí nessa tarde? Glória a Deus. Eu posso ouvir mais um glória a Deus aí, só os pentecostais? Amém. O livro dos Juízes é a continuidade do livro de Josué. O livro de Josué é o livro das conquistas, onde Deus entrega as promessas que o Senhor fizera a Abraão, a Isaac, a Jacó, na mão de Israel. E através de Josué, Deus vai entregar este cumprimento desta promessa aos filhos de Israel. Porém, quando morre a geração de Josué, aqueles que entraram em Canaã, surge uma nova geração. E essa nova geração é descrita no livro dos Juízes. O livro de Juízes, nós vamos encontrar uma palavra-chave em quase todo o contexto do livro, dizendo: E Israel fizera o que era mal aos olhos do Senhor. Quando a Bíblia menciona que Israel fizera o que era mal aos olhos do Senhor, a Bíblia, entre linhas, está mencionando que Israel voltou o seu coração aos deuses dos cananeus, voltou a adoração a Baal, a Azerá, e abandonaram o culto ao Senhor. E todas as vezes que Israel abandona o culto, abandona a adoração, Deus permitia, como foi bem dito aqui, os inimigos invadir Jerusalém, invadir Israel e saquear Israel. Permitia levar o povo escravo. E dentro do texto que nós lemos, vai se repetir isso. A nação de Israel abandonou o Senhor, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus os entregou a Midian, ou aos midianitas, por 7 anos. E a Bíblia é bem enfática em dizer que durante 7 anos, Israel está semeando no seu campo de agricultura, mas no momento da colheita,
os inimigos invadiam o campo, roubavam, destruíam o campo, e Israel empobreceu-se muito. Imagina comigo, durante 7 anos, você semear, e no momento da colheita o inimigo roubar a semente. No momento que você semeava, a expectativa de todos que semeiam é um dia colher. Só que no momento da colheita de Israel, o inimigo vinha, roubava e destruía as novidades da terra, ao ponto que Israel vai empobrecer-se tanto que, por medo do inimigo, eles vão criar covas, cavernas, com medo do inimigo, eles fogem para este lugar, chamado assim na Bíblia de fortaleza. Só que quando Israel vê que não tem mais jeito, o inimigo está prevalecendo, diz a Bíblia que eles clamaram ao Senhor. Quando eu falo acerca de clamor, nós entendemos que clamar, como foi dito aqui pela nossa irmã, que clamar significa gritar em alta voz. Nenhum povo entende isso melhor do que um povo pentecostal, o que é clamar. Clamar significa gritar em alta voz. E nós vivemos um tempo que muito cético diz, não é necessário gritar. Não é necessário fazer barulho, porque Deus não é surdo. Não é assim que nós ouvimos? Mas nós entendemos o quê? Que clamar foi o próprio Deus que estabeleceu. Jeremias 33:3, Deus toma os lábios do profeta dizendo, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Sabe o que Jeremias está dizendo? Para quem clama tem resposta. Aleluia. Para quem clama tem resposta. Olha o que Deus está dizendo através de Jeremias. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Sabe o que Deus está dizendo através de Jeremias? Vocês clamam a mim, só que eu tenho respostas maiores para você. Só quem veio aqui nesta tarde para clamar ao nome dele. Israel clamou ao Senhor. Irmãos, eu acho isso aqui interessante. Como eu disse, alguns dizem que não precisa fazer barulho, né? E nós como pentecostais, nós somos barulhentos por natureza. Eu me lembro muito bem, antes da minha conversão, na última festa que eu fui, a cantora que estava cantando olhava para o público e dizia, vai para a direita, e o bobão ia para a direita. Gritava, vai para a esquerda, o bobão ia para a esquerda, para frente e para trás. Aí eu me converti, eu fico na presença de Deus parado de braço cruzado. Mas nós entendemos que quando nós nos convertemos, se para o inimigo nós fazia barulho, para Deus nós vamos fazer mais barulho ainda para adorar o nome dele. Só quem veio para fazer barulho de adoração ao nome do Senhor. Glória a Jesus. O povo, ele vai clamar ao Senhor. E quando eles clamam, o texto diz, e Deus enviou um profeta. Isso aqui eu acho extraordinário, porque o texto parece ser simples, mas não é. Porque Deus enviou o profeta. Por que que não é simples? Até aqui não existia o ofício profético. O ofício profético inicia-se no período de Samuel, quase 200 anos mais tarde do capítulo 6. Sabe o que é interessante? O ofício profético ia passar a existir quase 200 anos no futuro. Só que o texto diz que o povo clamou e Deus enviou o profeta. E o que isso quer dizer, pregador? É simples. Tem coisas que vão acontecer ainda no futuro na nossa vida. Mas enquanto nós estamos clamando agora, Deus pega o futuro e traz para o nosso presente. Deus, ele é perito em trabalhar no nosso tempo, interferir no nosso tempo. Quem não se lembra em Atos capítulo 12, para começar a esquentar o ambiente. A Bíblia diz que Herodes vai prender Pedro. A ideia de Herodes é, amanhã vou apresentar Pedro, vou matar Pedro. Herodes está dizendo, amanhã eu acabo com Pedro. Amanhã Pedro não prega mais. A partir de amanhã o ministério de Pedro está acabado. Só que enquanto Herodes está projetando para o amanhã, na madrugada daquele dia, Deus entrou na prisão e libertou Pedro. Pastor, não entendi, já vai para quem recebe. Tem coisa que vai acontecer na tua vida daqui 1 ano. Tem coisa que vai acontecer na tua vida daqui 2 anos. Mas enquanto você clama agora, Deus vai agindo hoje sobre a tua vida. Só quem veio para clamar e adorar ao nome de Jesus. Talvez como Herodes, o diabo está dizendo, amanhã eu acabo com ele. Talvez como Herodes, o diabo está dizendo, amanhã eu acabo com o ministério dele, com a família dele. Enquanto o diabo está projetando para amanhã, Deus está entrando hoje na tua vida, está entrando hoje na sua casa. Eles clamam ao Senhor e Deus envia o profeta. O profeta vai profetizar. E nós, como bom pentecostal, quando o profeta vai entregar uma mensagem da parte de Deus, dizendo assim diz o Senhor, pelo menos 2 expectativas surgem no nosso coração. A primeira expectativa é Deus nos revelar o que nós estamos passando. A segunda expectativa é o porquê que nós estamos passando por aquilo. Será que só isso surge no meu coração quando o profeta vai entregar a mensagem?
Eu imagino quando o profeta surge dizendo, assim diz o Senhor. Eles vão dizer, Deus vai revelar o que nós estamos passando. O porquê nós estamos passando e vai trazer a solução do nosso problema. Só que o profeta, se você analisar o texto, não falou nada do que Israel estava passando. Tampouco revelou o futuro da nação. Simplesmente, o profeta diz para a nação de Israel, eu sou o Senhor que vos tirei do Egito. Eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra de servidão e entreguei a terra dos inimigos em sua mão. Perceba-se que o profeta entrega a mensagem e vai embora, porque o compromisso do profeta é com Deus, pregou para o povo e foi embora. Por que o profeta não vai revelar o que o povo está passando? Por que o profeta não vai revelar o futuro? Simplesmente o passado. Porque a nação de Israel havia se esquecido do que Deus já tinha feito na vida deles. E existe um grande problema quando nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez. Por quê? Porque Midian, perto do Egito, não era nada. O Egito era a maior potência de guerra que existia nesse período bíblico. Por que Deus fala assim, olha, eu vos livrei do egípcio, da escravidão dos egípcios? Porque Midian perto do Egito não era nada. Por que é importante? Deus está dizendo assim, olha, eu já trouxe vitória para vocês, maiores do que essa luta que vocês estão enfrentando. Sabe qual é o problema quando nós nos esquecemos do que Deus já fez? É porque as lutas que nós estamos enfrentando no presente parecem maiores do que aquela que nós enfrentamos no passado. Se você refletir nesse momento, teve batalhas que você venceu maiores do que essa que você está passando. Só que nós esquecemos daquilo que Deus fez e essas batalhas pequenas parece que vai nos destruir. Só que eu vim trazer uma notícia de Deus para a tua vida. Deus já te trouxe vitórias maiores. Essa luta que você está passando para Deus não é nada. Deus, nessa luta que você está passando, não é nada. Eu disse isso aqui, ali fora agora para o meu amigo, que quando os discípulos estão sofrendo, pensando que vai naufragar, as ondas estão agitadas, a Bíblia diz que Jesus vem andando por cima das águas. O que eram as águas ali? As águas ali eram os problemas dos discípulos. Quando Jesus vem andando por cima das águas, está dizendo que Jesus veio por cima dos problemas dos discípulos. Entre linha, os problemas dos discípulos não chegavam nem aos pés de Jesus. Os seus problemas não chegam nem aos pés de Jesus. Jesus é maior do que os teus problemas. Jesus é maior do que as suas dificuldades. Jesus é maior que essa luta que você está passando. Fique tranquilo, as suas lutas não chegam nem aos pés daquilo que Jesus vai fazer. Aleluia! A Bíblia vai dizer que o profeta profetiza e vai embora. E a nação de Israel? A nação de Israel, diz a Bíblia, que eles continuam a semear. Quando o inimigo vem, eles fogem para a caverna, para as covas e para as fortalezas. Só que o texto diz que enquanto a nação de Israel fugia, Gideão vai para o lagar. Gideão vai malhar trigo no lagar. Todos nós que aqui estamos, sabemos muito bem que lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar uvas. Qual é o lugar ideal para malhar trigo? É na eira. O que era a eira? A eira era um campo aberto. Por isso que João Batista vem pregando, dizendo, o machado está posto na raiz. A árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. E ele continua, ele tem na mão a pá, limpará a eira. E o trigo será guardado no celeiro e a palha será lançada ao fogo. No campo aberto, o agricultor vinha com a pá, pegava a palha e o trigo, jogava para o vento soprava, levava a palha e o trigo permanecia. Porque palha é assim, qualquer vento leva. Vou dizer de novo para quem é espiritual. Palha é assim, qualquer luta leva. Palha é assim, qualquer aflição leva. Mas trigo o vento pode soprar, mas ele permanece onde Deus colocou ele para ficar. Só que Gideão, ele não está na eira. Gideão vai para o lagar. Por que lagar? Lagar, só para nós termos uma noção, tinha aproximadamente entre 80 a 1,15 m de profundidade. Esculpido ou entalhado numa rocha de aproximadamente 2 metros a 4 metros quadrados. É um lugar apertado. E a melhor forma de malhar trigo no lagar não é outra melhor posição a não ser de joelhos. A eira é um campo aberto. Na eira você malha trigo de pé. Mas para esconder do inimigo, a melhor forma de malhar trigo continua sendo de joelho.
Sabe o que eu acho interessante? O lugar melhor, ideal, é a eira, porque é aberto. Só que Gideão entende, se ir para o campo aberto, o inimigo olharia para Gideão e viria Gideão, e mataria Gideão e roubaria o que Gideão tem. Então entenda isso, nem sempre um lugar de destaque quer dizer que é um ambiente para você ficar. Tem gente que está querendo um lugar de destaque, lugar de posição, e o inimigo está dizendo, eu vou te destruir o que você tem. Só que Gideão entende, para o inimigo não destruir o que ele tem, o melhor lugar é estar no lugar de joelho. Deus está dizendo para esta tarde, para algumas mulheres e homens que aqui estão, o melhor lugar para você estar ainda é no lugar de joelhos diante da presença de Deus. Por que de joelho? Porque o texto deixa bem claro que ele está malhando trigo no lagar para esconder dos inimigos. Não existe melhor forma de nós nos escondermos do inimigo a não ser de joelhos. Talvez você está sem força de ficar de joelho, mas continua no lugar sem força e continua de joelhos. Gideão, ele está malhando trigo de joelhos. Detalhe, o texto diz que enquanto Gideão está malhando trigo, o anjo do Senhor veio e encostou debaixo do carvalho que está em Ofra. O anjo está vendo Gideão lá no lagar malhando trigo. Esse anjo aqui é a própria pessoa de Deus em forma de anjo. Na teologia chama teofania. É a presença de Deus manifesta em forma de anjo ou em forma de homem. Entenda, Gideão está malhando trigo no lagar. Não estava vendo Deus, mas Deus estava vendo Gideão. Gideão não estava enxergando Deus, mas Deus estava enxergando Gideão. Está aqui, talvez alguém está aqui como Gideão. Está no lagar apertado, não está vendo Deus, que é o momento da nossa caminhada, que a luta está tão ferrenha, que nós perguntamos, cadê Deus? Ou só eu que passo por isso? Onde Deus está? Cadê as promessas que Deus nos fez? Parece que nós não estamos enxergando Deus, mas no momento da nossa crise que nós não estamos vendo Deus, Deus continua vendo você. Fique tranquilo. Se você não está vendo Deus, Deus continua te vendo. Está na crise, continua malhando trigo. Sabe por que é interessante isso aqui? Que Gideão não está vendo Deus, mas ele continua malhando trigo no lagar. Por que Gideão está malhando trigo no lagar? Isso aqui é muito importante que eu vou dizer aqui. Quando você olha versículos mais além, você vai perceber que quando Gideão vai oferecer uma oferta ao Senhor, a Bíblia diz que ele vai preparar pão e vai preparar um carneiro para Deus. Por que isso é importante? Porque Gideão está aqui, não está vendo Deus, mas ele está malhando o trigo no lagar. Na crise, quando você faz algo que ninguém está fazendo, no momento que Deus se apresentar a você, você vai ter algo para oferecer para Deus. Ao ponto que o texto diz que Deus se apresenta a Gideão. Quando Deus se apresenta a Gideão, Deus vai dizer: Gideão, o Senhor é contigo, homem poderoso. Só que quando Deus diz a Gideão, o Senhor é contigo, Gideão vai questionar. E qual é o questionamento de Gideão? Se o Senhor é conosco, por que este mal nos sobreveio? Se o Senhor é conosco, cadê as promessas que nossos pais nos contaram que o Senhor fez da banda do Egito? Sabe o que eu acho isso aqui extraordinário? Deus diz para Gideão, eu sou contigo. Só que Gideão pergunta, se o Senhor é conosco, mas Deus não disse que era com a nação, Deus disse que era com Gideão. Por que Deus não falou, eu sou com a nação de Israel? E Deus vai falar direto para Gideão, eu sou contigo. Por que Deus não menciona, eu sou com a nação? Porque a nação fez diferente de Gideão. O que a nação fez? Quando semeou no momento da colheita, eles fugiram e Gideão permaneceu. Por que Deus diz para Gideão, eu sou contigo? Porque enquanto muitos da nação de Israel fugiram, se acovardaram, Gideão se posicionou. Porque entre linhas Deus está dizendo, Gideão, eu não sou com covarde. Gideão, eu não sou com medroso. Gideão, eu não sou aquele que entrega o que tem de mão beijada para o inimigo. Eu sou com aqueles que mesmo escondido de joelho, permanecem lutando por aquilo que tem. Deixa eu profetizar isso aqui para quem recebe. Não desista da tua família, não desista do teu ministério, não desista daquilo que Deus te deu, porque na hora certa Deus vai se apresentar a você e dizer para você, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Não desista, Ele é contigo. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Cordeiro de Deus.
Aleluia. Gideão está malhando o trigo e vê o Senhor, se o Senhor é conosco. Aí Deus olha para Gideão e diz: Gideão, fica tranquilo. Vai na tua força. Sabe o que eu acho extraordinário isso aqui, para quem gosta de Bíblia? Que força seria essa que Deus está dizendo para Gideão? Vai na tua força. Eu li a Bíblia de capa a capa mais de 13 vezes. E sempre que eu deparava diante deste versículo, muitas indagações surgiam no meu coração. Que força é essa? Por quê? Se fosse a força do braço, Gideão já tinha conquistado a batalha há muito tempo. Se fosse a sua própria força, Gideão já tinha vencido o inimigo por muitas vezes. Mas então, se não é a força do braço, que força seria essa? Que força seria essa que o Senhor está dizendo? É simples. Quando Gideão questiona a Deus dizendo: onde está o Senhor que nos livrou do Egito como contou nossos pais? Quando ele fala que contou nossos pais, ele não está falando do seu pai sanguíneo. Porque se você ler os versículos posteriores, você vai perceber que o pai de Gideão era um sacerdote de Baal, nem crente era. Então quem falou para Gideão que Deus libertou ele do Egito? O profeta que profetizou. O profeta que disse: o Senhor vos tirou do Egito. Qual seria essa força? Quando o profeta profetiza, todos os homens de Israel voltam aos seus afazeres a fugir. Só que Gideão é o único que acredita na palavra do profeta. Gideão é o único que acreditou na mensagem do profeta naquele dia. Então, quando você acredita o que ninguém acreditou, é você que Deus vai usar para mudar a história da sua nação. Entre linhas. Então, que força seria essa, pregador? É a força da fé. Quando você acredita naquilo que ninguém está acreditando, é você que Deus vai usar nesta geração, diante da tua casa, diante da tua família. Sabe o que eu achei extraordinário? A multidão, a nação não acreditou, mas a Gideão acreditou. Talvez alguém olhe para você e diz assim: não tem jeito, mas Deus falou que tem jeito. Outros vão dizer: não tem jeito. Mas enquanto muitos não acreditam, acredita você. Se Deus diz que vai salvar o teu filho, mesmo que muitos não acreditam, acredite você. Se Deus falou que vai te levantar, mesmo que muitos não acreditam, acredita você. Porque enquanto ninguém acredita e você acredita, é você que Deus vai usar nesse tempo. Gideão, ele acredita enquanto muitos não acreditam. Aí Deus diz: é você que eu vou usar. Ao ponto que Deus olha para Gideão e diz: eu não te enviei. Gideão está recebendo a chamada. Eu acho isso aqui extraordinário. Deixa eu começar a repartir uma porção bíblica para quem gosta. Gideão olha para o anjo, olha para Deus e diz: fica aqui, que eu vou lá preparar um presente para você, uma oferta para o Senhor. E o Senhor fica aqui esperando. E Deus olha para Gideão: vai, Gideão, prepara o seu presente. Diz a Bíblia que Gideão vai fazer pão com a medida de uma efa de farinha e vai preparar um carneiro. Por que é importante isso aqui? Uma medida de uma efa de farinha seria aproximadamente 13 litros de trigo. Daria aproximadamente entre 200 pães a 220 pães franceses. Se fosse pão caseiro, daria aproximadamente 13 pães caseiros. Então, para quem já faz pão aí, como a minha esposa faz pão, manter esse manequim aqui é muito difícil. Pão é demorado para fazer, tem que amassar, tem de esperar um tempo. Agora imagina fazendo essa quantidade de pães. O tempo demorou. Gideão então preparou pães, foi matar carneiro, tirar a pele de carneiro, limpar carneiro, cozinhar carneiro. O tempo passou, não foi rápido, demorou. Gideão está demorando, mas Deus está esperando. Gideão está demorando e Deus continua esperando. Gideão está demorando, amassando o pão, Deus continua esperando Gideão. Deixa eu aplicar isso aqui de uma forma simples. Todos nós, quando chegamos na virada do ano, todos nós fazemos promessa. Ou só eu que faço? Falamos: Deus, esse ano vai ser diferente. E Deus está dizendo: eu continuo esperando. Deus, esse ano eu vou mudar a minha vida. E Deus continua esperando. Deus, esse ano o Senhor pode me usar de uma forma sobrenatural. E Deus continua te esperando. Gideão está demorando e Deus continua esperando. Tem gente que está como Gideão. Talvez está até preparando, mas Deus está esperando. Só que Gideão demora. Só que Gideão, quando vem para a presença de Deus, ele traz o melhor que ele tinha.
Sabe, talvez você está aqui demorando, só que Deus está dizendo, quando você se entregar, se entrega o melhor que você tem. Entrega a melhor adoração que você tem. Entrega a sua vida melhor do que alguém que está da sua esquerda ou na sua direita, ou no meio da sua família. Porque se Deus está esperando, quando você vir, você tem de entregar o seu melhor para Ele. Quando Gideão vem trazendo o que ele tem, e entrega para Deus, Deus olha para Gideão, coloca sobre a rocha. Gideão coloca os pães, coloca o carneiro e deita o caldo. O anjo do Senhor pega o cajado, toca, e o texto diz, e subiu fogo e consumiu tudo. Por que é extraordinário isso aqui? Deus está recebendo a oferta, aí Deus olha para Gideão, coloca sobre a rocha. Todos nós sabemos que a rocha na Bíblia é um dos maiores símbolos da presença de Jesus. Jesus é a rocha eterna. O fogo que sobe na rocha, fogo é um dos maiores símbolos da presença do Espírito Santo. Olha que interessante, Deus está recebendo a oferta, Ele diz, coloca na rocha, representação de Cristo, e o fogo consome, representação do Espírito Santo. Pastor, não entendi, é simples. Quando nós entregamos o nosso melhor para Deus, não é somente Deus que recebe. Não é somente Jesus que recebe. Mas a Trindade se reúne dizendo, eu estou recebendo o melhor de vocês. Só quem vem para entregar o melhor para Deus, a melhor adoração, o melhor aleluia, o melhor língua existente. Só quem pode oferecer o melhor nessa tarde, jogue as duas mãos para adorar ao nome de Jesus. Ô glória! Bendito seja o nome do Senhor. E aí ele coloca, fogo do Senhor consome tudo. E Deus desaparece da vista de Gideão. Quando Deus desaparece, Gideão pensa, eu vou morrer. Eu vi Deus face a face, eu vou morrer. Aí a palavra de Deus vem a Gideão, fica tranquilo. Você não vai morrer. E Gideão chama aquele lugar de paz. Ele levanta um altar e chama o lugar de paz. Sabe o que eu entendo? No momento que nós pensamos que vamos morrer, no momento das nossas crises, das nossas batalhas, Deus sempre tem paz para nos dar. Só que Deus vem a Gideão novamente, e eu começo a caminhar para encerrar. Deus olha para Gideão e diz, Gideão, pega um novilho de 7 anos, vai diante dos bosques, derruba o altar de Baal e levanta um altar para mim. Sabe o que é interessante quando a Bíblia diz assim, que Deus fala para Gideão derrubar os bosques? O que eram os bosques? Os bosques seriam semelhantes a um jardim no período bíblico. Um lugar magnífico, belo, atraente aos olhos. Só que dentro desses jardins, em oculto lá dentro, havia um altar a Baal. Porque é interessante entender isso. Quem olhava de longe, os bosques eram belos. Quem olhava de longe, era tudo lindo. Mas dentro dos bosques, tinha coisa que não agradava a Deus. Nem tudo aquilo que é lindo aos nossos olhos, quer dizer que está agradando a Deus. Tem coisas que é semelhante a esse bosque. É lindo. Mas lá dentro tem algo que não agrada o Senhor. Quem anda pela aparência se confunde e cai. Mas quem entende que os bosques não valem, sempre vai derrubar os altares de Baal. Por que é importante entender isso? Que esse bosque aqui era na casa do pai de Gideão. Por que é importante? Deus olha para Gideão, derruba os bosques, derruba o altar. Por quê? Deus vai levantar Gideão para libertar uma nação. Mas antes de libertar a nação, Gideão teria de derrubar o altar de Baal que estava na sua casa. Isso aqui vai ter um gostinho de abezetação no ouvido de alguns. Mas eu vou sair daqui dessa tarde com a minha alma lavada. Tem gente que está dizendo, Deus, salva a minha casa, salva a minha família, liberta. Mas enquanto você está clamando, o altar de Baal continua de pé na sua casa. Para Deus usar Gideão para libertar a nação, primeiro Gideão teve que entender, para libertar a nação, primeiro o altar da sua casa tem que ser derrubado. Você quer que Deus liberta a sua família? Você quer que Deus liberte os teus filhos? Você quer que Deus liberte o seu esposo, os seus familiares? Antes de Deus libertar, Deus está dizendo, ainda é necessário derrubar o altar de Baal. Gideão entende isso.
Gideão pela noite, corta os bosques, põe tudo abaixo, derruba o altar de Baal. Por que Gideão faz isso? Porque Gideão entende que antes, para libertar uma grande nação, primeiro tem que fazer as pequenas coisas. Gideão derruba o altar. No dia seguinte, a notícia, o altar de Baal foi derrubado. Nós devemos descobrir quem derrubou, e descobriram que foram Gideão. A nação de Israel quer matar Gideão agora. Sabe o que é interessante? O pai de Gideão era um sacerdote de Baal. O pai de Gideão vai defender Gideão dizendo: quem é vocês para proteger Baal? Se Baal é Deus, ele vai proteger sozinho. Sabe o que eu acho interessante? A primeira pessoa alcançada pelo ministério de Gideão não foi a nação. A primeira pessoa alcançada através de Gideão foi o seu pai, que era sacerdote de Baal. Pastor, não entendi. Antes de Deus te usar para grandes coisas, o primeiro lugar que ele vai te usar é dentro da sua casa. Eu vou profetizar isso aqui de novo. Antes de Deus fazer as grandes coisas na tua vida, Ele vai começar fazendo dentro da tua casa, no meio da sua família, no meio do teu lar, no meio dos seus filhos. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Gideão, ele derruba o altar. Aí Deus olha para Gideão e diz: Gideão, agora levanta o altar para mim. Você vai pegar esse novilho de 7 anos, vai oferecer no altar para mim. Sabe o que é interessante? Deus fala assim: eu quero um novilho de 7 anos. Deus é específico, meu amigo Kennedy. Deus é específico. 7 anos. Por que um novilho de 7 anos, não 8, né? Não 2 anos, não 3 anos, mas logo 7 anos. Versículo 1 e 2 vai dizer que Israel abandonou o Senhor durante 7 anos. E durante 7 anos Deus entregou à mão dos midianitas. Então o que representava o novilho de 7 anos? Os 7 anos que Israel perdeu longe de Deus. Entre linhas, sabe o que Deus está dizendo para Gideão? Gideão, o tempo que a nação perdeu longe da minha presença, eu quero de volta na minha presença. Eu não sei o tempo que você viveu longe de Deus. Se é 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Mas Deus está dizendo: eu quero todo o tempo que você perdeu longe de mim, novamente na minha presença. Pastor, eu estou na igreja há muitos anos, nasci na igreja. Não quer dizer que você está na igreja, você está próximo de Deus. Tem muita gente que estão dentro da igreja, mas estão longe de Deus há muito tempo. O pior desviado não é o que está no mundo. O pior desviado é aquele que está na igreja pensando que está salvo e está condenado. Só que Deus está dizendo para você: é tempo de entregar todo o seu tempo novamente para mim. É tempo de entregar novamente o seu tempo, que você orava e não ora mais, lia a Bíblia e não lê mais, jejuava e não jejua mais. Deus está dizendo: eu quero tudo de volta no meu altar. Gideão oferece para Deus tudo para o Senhor e Deus recebe. Só que Gideão está recebendo uma chamada. O Gideão ele vai se posicionar. Eu acho interessante o versículo de número 34 do capítulo 6. Se você quiser ler comigo, para me encerrar a mensagem. Verso de número 34. Porém o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, e ele tocou uma trombeta, e Abiseer foi reunido após ele. E ele enviou mensageiro por todo Manassés, que também foi reunido após ele. E enviou mensageiro até Azer, e a Zebulon, e a Naftali, e eles subiram para encontrá-los. Sabe o que eu acho interessante? Após Gideão derrubar o altar, levantar um altar para Deus, ele vai tocar a trombeta. E homens da nação de Israel vai reunir a ele. Por que isso é importante? Quando Gideão se posiciona, muitas pessoas que estavam em sua volta posicionou juntamente com ele. Deixa eu aplicar isso aqui na sua vida. Enquanto você se posiciona na presença de Deus, a sua casa vai se posicionar com você. O teu esposo vai se posicionar com você. Há um grande questionamento nos dias atuais de muitas famílias: meu marido não posiciona, eu tenho dificuldade de me posicionar. A minha esposa não posiciona, eu tenho dificuldade de me posicionar. Se ninguém se posiciona você.
Se os filhos não se posicionam, se posiciona você. Porque enquanto você se posiciona, o Espírito entrou no Gideão, Gideão tocou a trombeta e homens se ajuntaram a ele. Enquanto você se posiciona, o Espírito entra sobre a tua vida nesta tarde. E quem estava sem se posicionar, vai se posicionar junto com você. Só quem pode adorar esse Deus maravilhoso por isso. Se ninguém se posiciona você. Se ninguém adora, adore você. Se ninguém dá glória a você. Se ninguém fala em línguas estranhas, fala você. Deixa eu ouvir só quem está entendendo isso aqui. Urabacalassuri becanda. Esturiqueleplai joxia. Eu estou sentindo a presença do Cordeiro de Deus aqui. Gideão, ele toca a trombeta, tomado pelo Espírito do Senhor. E os homens se aproximaram dele. Sabe o que Deus está precisando de você? É você começar a tocar a trombeta. O que é tocar a trombeta, pastor? É você começar a convocar, a clamar, a fazer barulho. Que enquanto você vai tocando a trombeta, Deus vai te levantando e levantando quem está do teu lado. Só que Gideão ainda está inseguro. E a insegurança é natural. A insegurança é normal, ainda mais naquele que Deus escolheu. Qual de nós nunca vivemos uma crise no ministério, na chamada, dizer, será que realmente o Senhor me chamou? Será que realmente o Senhor me escolheu? É a síndrome de Gideão, ao ponto que Gideão olha para Deus e diz, Deus, se é o Senhor que me chamou mesmo, eu vou pegar um novelho de lã, vou colocar diante da eira. Se pela manhã a lã estiver toda molhada no orvalho e toda a terra seca, eu sei que é o Senhor que me escolheu. No outro dia, Gideão desperta. Ele vai na lã, pega a lã toda molhada e a terra em sua volta, tudo seca. Aí Gideão olha para Deus, Deus, não se ire contra mim, por favor. Se no dia seguinte for ao contrário, toda a terra estiver molhada e a lã estiver seca, eu sei que o Senhor me escolheu. Aí vai Gideão dormir. No dia seguinte, Gideão acorda, toda a terra molhada e só a lã seca. Por quê? Gideão está pensando que Deus errou o alvo. Gideão está dizendo, o Senhor quando me escolheu errou. Aí Gideão vai fazer a prova, vamos ver se Deus erra o alvo. Se a lã amanhecer molhada, eu sei que Deus acertou o alvo. Se a lã amanhecer seca, eu sei que Deus acertou o alvo. E Deus fez conforme Gideão pediu. Sabe o que Deus está dizendo, Gideão? Quando eu te escolhi, eu não errei o alvo. Quando Deus te escolheu, Ele não errou. Quando Deus escolheu a tua família, Ele não ficou enganado, Ele não errou o alvo. Mesmo que a incerteza bate no nosso coração, Deus está dizendo para você, eu não errei o alvo quando eu te escolhi. Deus, Ele não errou o alvo quando Ele te chamou. Mesmo que as incertezas bate, Deus está dizendo, eu não errei o alvo quando eu te escolhi. Entre linhas, Deus está dizendo, Gideão, fique tranquilo. Quando eu escolho alguém, a vitória é garantida. Deixa eu te dizer uma coisa, o homem se engana nas suas escolhas. Pessoas se enganam nas suas escolhas. Mas Deus nunca se enganou quando Ele te escolheu. Fique tranquilo. Mesmo que pareça impossível, Deus, Ele te escolheu para o impossível. Ao ponto que quando Deus chama Gideão, Deus diz assim, ó, você vai ferir os midianitas como fosse um só homem. Por que é importante isso? Deus está dizendo, Gideão, sou contigo. Os midianitas são milhares, são como gafanhotos, são como locustas. São muitos, inumeráveis, não dá para contar. Só que quando eu sou contigo, Gideão, para mim uma multidão se torna apenas um homem para me feri-los. Entre linhas, Deus está dizendo, Gideão, se eu sou contigo, nós somos maiorias. O inimigo parece ser grande. O inimigo parece que vai conquistar tudo. Aí Deus está dizendo, Gideão, eles podem ser maiores em número, mas se eu sou contigo, nós somos maioria. Deixa eu profetizar isso aqui para você. O inimigo parece que se levantou, parece ser grande demais. Parece que não tem jeito, parece ser multidão. Mas se Deus é contigo, vocês são maioria. Fica tranquilo, essa luta para o teu Deus não é nada. Coloca sobre os seus pés. Coloca sobre os seus pés. Ora ta comonsi teoria calácia.
Stubinasi comondi kelefargi tomindahaya. Só quem está sentindo a presença de Deus, coloca a mão sobre o teu coração, apenas um minuto. Antes mesmo de fazer a minha oração, você vai orar ao Senhor. Enquanto você ora ao Senhor, o Espírito do Senhor vai te tomar como tomou o Gideão. Como o Gideão tocou a trombetas, muitos vão sair dessa tarde tocando a trombeta. Deus, Ele vai te levantar nesta tarde como levantou o Gideão. Eu vou te dar apenas um minuto enquanto você ora ao Senhor. O Espírito do Senhor visita a tua casa. Enquanto você ora ao Senhor, o Espírito do Senhor visita a tua família. Enquanto você adora a Deus, as portas vão se abrindo. Enquanto você adora, a enfermidade está sendo expelida. Enquanto você adora, milagres vão acontecendo aqui. Deixa eu ouvir só quem veio para orar e para clamar ao nome do Senhor. Ebe calácia, to, rebi, tequeleplácia. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesta tarde. O bendito é o nome de Jesus de Nazaré. Deus, há uma igreja orando. Há uma igreja uníssona em oração. Pai amado, eu não conheço os teus filhos, eu não sei o que eles estão passando nesta tarde. Mas se eles deixaram seus lares nessa tarde para vir na tua casa, eles vieram com um propósito, Senhor. E eu não conheço o propósito do coração, mas eu sei que o Senhor conhece. Pai amado, se é necessário derrubar altares nesta tarde, que os altares de Baal sejam quebrados. Pai amado, que os altares sejam demolidos. Mas, Senhor, altares em adoração sejam levantados para o Senhor. Pai, levante, que eles venham levantar altares nessa noite. Que eles, nessa tarde, como o Gideão, Senhor, levantou. Derrubou de Baal, mas levantou de adoração ao Senhor. Pai amado, levanta derrubadores de altares de Baal. Levanta mulheres e homens, Senhor, com tanta intrepidez e ousadia, que eles vão sair daqui dizendo: Baal já não tem legalidade mais na minha casa, na minha família. Mas o altar do Senhor vai estar de pé. Pai amado, para que o altar, quando o altar estiver de pé, Senhor, que o Espírito do Senhor, como desceu em Gideão, possa descer sobre eles nessa hora. Enche eles, Senhor, com teu Espírito. Enche ela com teu Espírito. Traga um avivamento, Senhor, oriundo do teu Espírito sobre o coração de cada um nesta tarde. Pai amado, talvez tenha alguns que estão aqui com incertezas, dúvidas, insegurança. Pai amado, mas como eu preguei aqui nesta tarde, Senhor, que eles possam ter convicção que o Senhor não errou o alvo. O Senhor, quando escolhe, o Senhor garante. E eu sei, Senhor, que o Senhor já trouxe vitória para esta igreja. Como o Senhor já trouxe vitórias maiores, que essa luta que os teus filhos estão passando, Senhor, diante do Senhor não é nada. Pegue na mão dele, Senhor, porque o Senhor sabe, Pai, a fraqueza de cada um. Que eles possam sair daqui na convicção, ó Deus, que com o Senhor eles são maioria. O inimigo pode ser maior em número, mas com o Senhor nós somos mais fortes. Com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Com o Senhor as portas do inferno não prevalecerão. Com o Senhor o câncer é expelido. Com o Senhor a nossa família é alcançada. Com o Senhor o Jordão tem que se abrir. Com o Senhor as muralhas têm de cair por terra. Com o Senhor a tua igreja é mais do que vencedora. Pai, eu profetizo sobre os teus filhos, Senhor, nesta tarde. Pai amado, em nome de Jesus. Talvez eles chegaram aqui esta tarde pensando em desistir, pensando em parar, em retroceder e entregar tudo de bandeja para o inimigo, Senhor. Que eles venham voltar para o lagar, Senhor. Que eles venham voltar para o joelho. Que eles venham voltar para a oração. E não venha entregar, Senhor, aquilo que o Senhor entregou na mão deles de mão pejada para o inimigo. Levanta valentes e guerreiros e guerreiras neste lugar, para que possam conquistar tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para os teus filhos. Pai amado, eu quero orar também de uma forma especial, Senhor, pela vida desse ciclo de oração, juntamente com a liderança. Toma, Senhor, essa liderança em tuas mãos. Esse grupo, Senhor, que colocou no coração, Pai, estar nesta tarde diante da tua presença. Pai, o Senhor conhece o anseio de cada um.
Pai amado, eu peço ao Senhor, renove as forças delas. Pai, traga vigor. Aquelas que estão pensando, Senhor, em retroceder naquilo que o Senhor entregou na mão delas, que elas venham entender que é o Senhor que escolheu, e o Senhor, quando escolhe, não errou o alvo. Pai, eu sei que esta tarde é tarde de resposta para muitas irmãs aqui. Pai, eu profetizo sobre elas, ó Pai, um tempo novo e um tempo de renovo espiritual. Em nome de Jesus, amém. Volta a palavra para quem é de direito. Amém. Eu quero aqui, você que ouviu essa palavra,